Fala turma, tudo bem com vocês? Chegamos ao quarto episódio da nossa série Setores da Bolsa e hoje abordaremos o tema de educação votado por vocês no Telegram e no Instagram. E se você não conhece ainda meu canal do Telegram, Cabeça de Investidor, ou meu perfil no Instagram, @mateus.gabuardi, recomendo fortemente que vocês sigam todas as redes sociais se você gosta do conteúdo. Eu coloco conteúdos distintos de maneiras diferentes em todas as redes. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando hoje o setor de educação, que é um setor muito querido por mim, não só porque eu sou educador financeiro na parte online, mas porque a minha profissão, que eu exerço ainda hoje como educador, é professor profissional na parte de escolas públicas, escolas federais, faculdades privadas, enfim, eu tenho uma gama de experiência como usuário e fornecedor desse setor tão importante para o mundo inteiro, que eu fiz essa aula com muito carinho, faço todas com carinho, mas essa é especial. Vou passar aqui para vocês o que a gente vai abordar nessa aula de hoje. A gente vai pegar o setor da educação e eu vou passar para vocês a minha visão como professor e educador. Eu dou aula desde faculdades privadas como a FGV, a Metrocamp, a Anhanguera, até faculdades federais como a UFSCar, faculdades públicas da Rede S como o Senac. Então eu consigo ter uma noção da evolução disso ao longo dos meus 7 anos de experiência como professor. E essa evolução que os dados aqui vão ver, eu consegui sentir algumas coisas na realidade e eu vou dar minha opinião para vocês, pessoal, como profissional da área. Vamos passar um mapa para vocês de como que está a educação no Brasil. É importante vocês enxergarem sempre nesse bloco dessa matéria de setores da Bolsa, como que o setor se comporta. Cada setor tem uma peculiaridade diferente. A gente viu varejo, a gente viu já seguradoras, a gente viu também saúde. Então é importante você entender a regra do jogo. Eu vou comparar o ensino público contra o privado, porque as empresas de capital aberto, elas são empresas do setor privado, como será que os dois estão se comportando? E agora, em 2020, mas essa aula é feita para ser completamente atemporal, não importa quando você está vendo, mas o EAD, que é o ensino à distância, está realmente bombando demais agora, justamente por conta do coronavírus, da reclusão das pessoas, mas a gente vai ver também que essa é uma tendência natural que já vinha acontecendo, e você enxergar isso e o que isso pode acarretar para o ensino do Brasil é importante para você decidir, primeiro, se você quer investir em alguma empresa do setor, e segundo, qual empresa você investe. E no segundo bloco da aula, eu vou analisar junto com vocês as 4 maiores empresas de educação que estão listadas na Bolsa. A Educ, a Ânima, a Ser Educacional e a Cogna, que recentemente não, né, que fez a compra da Croton. Então vamos lá, antes de começar essa aula é importante ter alguns pontos chaves. Eu quero que vocês entendam o raciocínio, eu quero que vocês entendam o setor. Eu quero que eu sei que algumas pessoas pegam e pulam direto para a parte de análise das empresas nesses vídeos, porque o YouTube cagueta quem faz isso, não façam. Porque a análise da empresa não é para você seguir a minha análise, não é um canal de recomendação. É você entender o que eu olho, o que eu busco. Porque, como eu falei, a ideia desse vídeo é ser completamente atemporal e qualquer ano que você está vendo isso aqui, isso tem sentido para você, o raciocínio. Eu quero ensinar vocês a pensar e vocês veem se tem sentido ou não investir nessas empresas. Legal? Então, sem mais delongas, que hoje a aula, você deve estar vendo aqui embaixo já se é longa, eu acredito que vai ser uma aula razoavelmente longa. Então, pega um café, pega uma água e bora lá. Comecemos primeiro com o setor de educação no Brasil com uma série de estudos. Vamos olhar isso aqui primeiro. O salário das pessoas, na média, conforme aumenta a escolaridade delas, o nível de graduação, pós-graduação, tende a aumentar. E isso é alguma coisa que é percebido e é real pelo Brasil. Tem muita gente falando, não precisa estudar, não precisa ter pós-graduação, porque o Zuckerberg largou, o Bill Gates largou. O dia que você criar o Facebook ou criar a Microsoft, aí você pode largar os estudos. Mas matematicamente falando, o estudo ajuda você a ter um salário melhor, a ter uma visibilidade melhor. Então é altamente interessante, tanto para o país quanto para as pessoas, buscarem a educação. E é mensurável em cima desse aspecto completo. E tem um mapa na cabeça desses salários aqui, o que a gente vai ver daqui a pouco, quantos por cento da população tem cada formação. Isso corrobora muito com a geração de PIB do Brasil, por assim dizer. E as pessoas com ensino superior completo ganham na média, mais ou menos, desde 2018, R$5.000, contra as pessoas sem estudo, que na época esse era um salário mínimo. Então tem um gap bem grande entre a média das pessoas em termos de renda. E, olha curioso, só 21% dos brasileiros, foi feito de 25 a 34 anos, que tem ensino superior. Essa é uma taxa relativamente baixa,
Quem fez a pesquisa foi a OCDE. Ela pega, por exemplo, a Argentina 40%, o Chile 34%, a própria Colômbia 29%, Costa Rica 28%, e a média dos países listados pela OCDE é de 44%. Então, apesar do Brasil ter uma taxa de pessoas pós-graduadas, perdão, as pessoas com ensino superior graduadas baixa, ela vem evoluindo. Olha só, o país apresentou uma melhora nos últimos 10 anos. Em 2008, o número de brasileiros na faixa etária era de 18%. Teve um aumento de 3% de 18 para 21. É um aumento complicado de ser feito, porque muita população precisa de muita conscientização. E o que isso quer dizer para mim como investidor? Toda informação que eu coloco aqui, pessoal, ela tem um objetivo. Não é só informar sem um uso. Tudo tem um uso para a sua realidade. Isso mostra o quê? Que, primeiro, o Brasil tem muito espaço para crescer em termos da parte de graduação e pós-graduação. Pouca parte da população jovem está graduada. E está estagnado ou não. Isso vem numa crescente. É uma crescente mais suave, mas mostra duas coisas. Já de cara, o setor da educação como um todo tem um espaço gigantesco para crescer. A gente está, inclusive, muito abaixo da média do que deveria estar. E vem numa crescente, apesar de ser uma crescente mais suave, o que gera uma ressalva. Bom, tem muito espaço para crescer, vem crescendo, mas vem crescendo devagar. Muito por conta de políticas, muito por conta da falta de importância, muito por conta da cultura do brasileiro, de que a gente dá um jeito, não tem tempo para buscar estudo, o estudo é muito caro, enfim, N fatores que eu não vou abordar no detalhe aqui, mas mostra o potencial do setor, porque se você investe em um setor, que o setor em si não está evoluindo, não tem espaço para crescer, mesmo uma empresa muito boa dentro dele, vai ter dificuldades de conseguir se desenvolver. Então, analisar o setor é sempre como eu começo a investir se eu estou começando numa coisa completamente nova. Legal? Então, a gente vai mapear pensando nisso. Um outro estudo bem bacana. Olha só, a população com nível médio, agora de 17 a 39 anos, em 2017, estava em 29 milhões de pessoas, que é o potencial de pessoas, em números absolutos, tá, pessoal? Para ter uma noção de mapa de quantidade de pessoas. 29 milhões de pessoas que têm um potencial para fazer o ensino superior. Quem tem o ensino médio completo pode fazer o superior. Então o Brasil tem quase 30 milhões de pessoas com esse potencial de fazer o ensino superior. 20 milhões de pessoas têm a renda familiar acima de 2 salários mínimos. E isso costuma ser o valor médio a partir do qual as pessoas cogitam fazer o ensino superior pago. E fazendo descontando quanto essas pessoas têm acesso à internet, sobram 16 milhões de pessoas. Então, de 29, foi tirando as pessoas que não têm uma renda, as pessoas que não têm acesso à internet, e sobra um potencial de crescimento praticamente imediato em 2017 de 16 milhões de brasileiros. E esse pedacinho aqui que estava pequeno deu uma ampliada e até destaquei em amarelo, porque olha que bacana. Essa ressalva aqui desse número 1 é composto por indivíduos sem nenhum histórico de ensino superior. Legal? Então essa galera aqui não tem nenhum ensino superior. E 3/4 da população com estudo incompleto, perfeito, e 10% da população com ensino superior completo. Então é um mapa que as pessoas não têm o ensino completo. Elas por algum motivo pararam, a maior parte parou, se desmotivou, não conseguiu pagar. Então, ter um potencial de pessoas e motivá-las a acabar os estudos é algo que vai gerar mais renda para o país, é um mercado em potencial de crescimento. E a gente tem que entender ao longo dessa aula se é interessante ou não a gente investir, pegar meu dinheiro e colocar nisso. Vale a pena colocar o meu dinheiro nisso ou não? Tanto que eu peguei algumas dessas informações, pessoal, no RI das empresas. Vocês vão reparar aqui, eu sempre vou dar o crédito às empresas. Alguns estudos eu peguei em outras fontes confiáveis, mas muito no site de RI das empresas, elas querem te comunicar ao mercado quando o mercado é bom. Elas querem falar o potencial de crescimento que eles têm. Beleza? Então tenho esse mapa na cabeça que em teoria tem 16 milhões de pessoas para começar hoje a fazer ou acabar o ensino superior. Falta algum estímulo para isso, mas o potencial de mercado é latente. Entenderam o raciocínio? Continuando, olha que legal isso daqui. A educação superior do Brasil comparado com o mundo. Aqui pegou outras faixas de idade, certo? De 25 a 34 anos em 2016, que estava abaixo dos 21%, e a faixa de idade também mudou, que dá 16% da população do Brasil que tem ensino superior, e entre 55 e 64 anos, 11%, ou seja, nós temos países, aqui a média do OCDE, que é 43% da pessoa mais jovem e 27% do pessoal mais velho, e nós temos um espaço muito grande para crescer. Inclusive a Coreia com 70% da galera mais jovem com graduação. Legal? Os Estados Unidos com metade da população graduada. Enfim, a gente tem potencial muito grande e espaço para crescer. Inclusive com países que, se você olhar aqui, não todos, obviamente, mas alguns que a gente tem um desenvolvimento equiparado ou até elevado em relação a eles. Beleza?
E qual que é a visão geral da indústria? Isso aqui eu achei muito bacana. Vamos lá. O que esse estudo aqui está dizendo para a gente? Ele pegou população por escolaridade em 2018, agora de 18 a 24 anos, o pessoal mais novo ainda, legal? E o que viu em quantidade de pessoas? Ensino médio completo, não curso ensino superior, 8,9 milhões. 9 milhões de pessoas, está aqui destacado, e estão fora de curso de educação superior. De 18 a 24 anos, tem 9 milhões de pessoas que não têm esse ensino superior. Não cursaram ensino médio, 6 milhões de pessoas. Cursando ensino superior, 4,5. Enfim, qual que é a grande sacada desse estudo aqui? Ó? Que até a Educa destacou. 23% da população está cursando ou tem superior. E esse estudo aqui de 2018 mostra que, dependendo do perfil que você pega, isso tende a evoluir. Estava em 16, mais ou menos de idade diferente, certo? Foi para 21, está mirando em 23%. A ideia é que tem muito espaço para crescer. Fica em torno de 20 a 25% a quantidade de pessoas que estão cursando. Mas o benefício de cursar, é claro, é um aumento de salário, aumento de renda, aumento de network. Então tem um benefício claro que as pessoas enxergam. E tem muito espaço para crescer. Legal? Continuando aqui, a taxa de desemprego no Brasil por escolaridade. Isso aqui é algo interessante para provar que as pessoas deveriam buscar o ensino, o governo deveria estimular isso, porque a taxa de desemprego, mesmo quando o desemprego sobe, ela sobe menos para quem tem ensino superior completo. A taxa sobe mais para quem não tem escolaridade ou ensino médio completo. Na realidade, subiu mais para quem tem ensino médio completo e ensino básico completo. Ou seja, a escolaridade acabou não subindo tanto, muito por conta da informalidade aqui também no Brasil, que é mais fácil. Quem acaba sofrendo muito nesse bloco é a classe média. Quando a pessoa recebe muito pouco, ela continua recebendo, não pesa tanto para a empresa. Quando a pessoa está intermediária, acaba sendo mais fácil de cortar, por assim dizer, e contratar alguém mais barato. Mas mesmo assim, a classe que menos sofre é a classe com ensino superior completo. Então isso para um país é ótimo, o país enxerga isso de uma maneira tangível. Só que, por que a gente não consegue se desenvolver? Essa é uma discussão que eu vou pegar do meu ponto de vista como educador, mas eu vou chegar lá antes disso daí. Mas entendam que a escolaridade, ela ajuda muito o país como um todo. Então é interessante que todo mundo estimule isso. E quanto mais o país se desenvolve, mais isso fica claro. E aqui é o que tem a ver. O ensino superior demonstra ser valioso para o aluno. Aqui o desemprego por escolaridade em outra escala. Com o superior completo, esse estudo é do ano de 2019. 7,3% das pessoas com superior completo, elas estavam desempregadas. Sendo que a maior taxa era ensino médio incompleto. Acabou não listando aqui. Ensino médio incompleto tinha quase 20%. É mais do que o dobro do pessoal de ensino superior, que continua tendo a menor taxa de desemprego. O Brasil de 2013 a 2019 teve uma alta bem grande do número de desempregados. 16 a 19 ficou bem estabilizado. Agora 2020 deu uma alta por causa da pandemia. E isso tende a andar em função do crescimento do país, do PIB. Quando o PIB do Brasil estava no crescimento de 3% ao ano, o desemprego é baixo. Quando o PIB do Brasil fica negativo, ou dá algum prejuízo ou fica muito baixo, o desemprego sobe. Se você tem ensino superior e as pessoas estão começando a entender isso, que o estudo de fato ajuda e agrega, você tem menores chances de ficar desempregado. E aqui, tudo isso vai ter um sentido, tá? O Brasil ocupa a 60ª posição no ranking de educação de 76 países. Nós temos desenvolvimento muito, muito, muito baixo. O primeiro lugar é Singapura, por incrível que pareça, e o terceiro é a Coreia do Sul. Então a gente tem um potencial muito grande latente de crescimento, mas a importância disso no país como um todo não é tão alta, precisa criar essa consciência. A taxa de crescimento ainda é muito baixa. Isso torna o setor, do meu ponto de vista, um setor um pouco mais cauteloso. Vamos entender um pouquinho isso melhor. Eu gosto de investir, e agora é uma das conclusões importantes já do Matheus. Por isso que eu falo do Matheus, porque é o meu ponto de vista. Sinta-se livre para concordar ou discordar. Essa é uma aula altamente polêmica, eu gosto disso. Então deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você pensa, concorda, discorda. Então não tem problema algum, é legal criar a riqueza. Vamos lá. Eu gosto de investir em setores perenes, eternos, que são necessários para a sociedade, que sobrevivem, em teoria, a todas as crises. O setor de alimentação, o setor perene e eterno. O setor de saúde, setor perene e eterno. Para mim, educação também é um setor perene e eterno. Só que o grau de importância dos setores, ele muda devido ao impacto que ele tem. Sem uma alimentação, o impacto é imediato. Sem saúde, o impacto é imediato. Sem energia, o impacto é imediato. Sem a educação, o impacto é no futuro. Então, a educação, apesar de ser, por A mais B, provado,
que é um dos pilares que move a sociedade como um todo para cima, ela atua hoje e move no futuro. Não é necessariamente direto. Tem muito da cultura do brasileiro, e eu experimento isso, a maior parte dos meus alunos e mentorados são tudo classe média. O pessoal de classe média, seja classe média alta ou baixa, mas o pessoal de classe média. E tem muita diferença de cultura dentro da própria classe média de pessoas que acham que gastar dinheiro em pós-graduação é gastar dinheiro, não é investimento, não serve para nada, o que remunera é o trabalho duro. E isso gera uma mentalidade cultural no Brasil que é difícil de mexer. A cultura é muito difícil de mexer. E tudo que quer mexer em cultura leva muito tempo. O reflexo disso é o Brasil de 18% para 21% de pessoas com graduação, o que é uma evolução positiva, mas em 10 anos. Em 10 anos, enquanto os outros países estão lá na frente já. Então é um setor que eu acredito que tem potencial para crescer, é um setor que eu acredito que ele é eterno, mas o grau de importância que o nosso país dá para isso ainda hoje me deixa um certo cauteloso para investir. Tanto que eu não tenho ações no setor de educação na minha carteira da Bolsa. Matheus, quer dizer que você nunca vai ter? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu no momento não tenho. Por N ressalvas, mas eu vou analisar as empresas para vocês aqui hoje, dependendo do seu perfil, muitas sim são boas empresas, com excelentes resultados que podem ter sentido porque você está buscando ou não. Beleza? Entenderam esse ponto até agora? Então, bora lá, seguindo, próximo estudo. Isso aqui, pessoal, é para mostrar o percentual de pessoas que não têm instrução mapeado pelo Brasil. E a região que mais sofre com isso é o Nordeste. O Nordeste é o que mais sofre com isso. As pessoas que têm, o percentual de pessoas lá que não tem instrução acaba sendo quase 14%, contra 3,3% no Sudeste. Quais são os destaques aqui? 9 anos e meio era o tempo médio de estudos dos brasileiros de 25 anos ou mais. 9 anos e meio dos 25, sendo que nessa idade, eu com 25 anos, eu estava estudando há 23, desde que eu entrei na escola não parei de estudar. Só que a minha realidade não é a realidade necessariamente do Brasil. 6,4% é a proporção de brasileiros sem instrução com 25 anos ou mais, se pegar a média, e metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluíram o ensino básico. Tinham algum estudo, mas não concluíram o ensino básico. Metade da população. Isso é muita coisa. Legal? E aqui a evolução da taxa de analfabetismo do Brasil, que apesar de também vir numa tendência de baixa em percentual da população, é uma taxa muito alta. Em 2020 deve estar perto disso ainda. Então 6% da população é analfabeta, não sabe ler e escrever. Então isso é realmente preocupante, apesar de ter sim uma taxa de melhora, é assim como a educação no Brasil, acaba sendo uma movimentação mais morosa. Beleza? Então em termos do cenário do Brasil como um todo, era isso que eu queria passar para vocês. Vou fazer agora uma comparação de estudo público e ensino privado. Por quê? As empresas de capital aberto no Brasil são todas privadas. Então, se você quiser investir nelas, você tem que entender como está o setor privado atuando dentro desse nicho. Legal? Bora lá! E olhem que curioso. Aqui, esse é um estudo que mostra a quantidade absoluta de pessoas dentro de instituições públicas, instituições privadas, em graduação e pós-graduação. Se você vê, as duas estão evoluindo. Só que obviamente, o ensino público vem evoluindo em termos de quantidade de pessoas que ingressam neles, porque a máquina pública lá é mais morosa, é mais complexo abrir cursos públicos do que cursos privados, vem subindo bem mais devagar do que o ensino privado, que desde 2000 deu um salto gigantesco e hoje representa 3/4 de todos os cursos de graduação e pós-graduação do Brasil. Então, o ensino privado, apesar do ensino como um todo vir crescendo, devagar, o privado vem comendo muito dessa fatia, muito por causa da iniciativa privada, de acesso a cursos mais baratos, muito em conta também do EAD, já vou comentar em cima disso, mas a realidade é, o ensino privado vem crescendo muito mais que o ensino público do Brasil, beleza? E só para fazer aqui de um outro ângulo, com um mapinha diferente, olha que legal. No Brasil, em 2019, as instituições de ensino particulares concentravam quase 90% dos cursos de graduação e quase 75% do ensino superior. Então a parte de graduação e os outros cursos, os alunos do ensino superior estão realmente focados no ensino privado. E nos últimos 10 anos, a rede privada ela cresceu 87% e a pública só 32%. Que bom que as duas cresceram, mas a privada vem comendo com farinha. Legal? Aqui é 2009 a 2019, tá? Eu peguei só para cruzar realmente a imagem. E o EAD contra o presencial, Matheus, o que está acontecendo com essas duas? Olhem que curioso. As pessoas acham que o EAD começou a bombar agora, em 2020, por causa da pandemia, mas olha só, esse é um estudo que mostra aqui a quantidade de polos existentes de EAD, que é ensino à distância, o ensino online,
ao longo dos anos. Dentro da rede pública, ela passou de 2014 de 1.200 polos para 2.600. Dentro da rede privada, ela passou de 2014 de 3.700 polos para quase 25 mil polos. Para quase 25 mil polos. E o EAD, obviamente, tem uma série de vantagens de redução de custo para a empresa, acesso a maior quantidade de alunos, é uma coisa muito mais escalável, é muito mais flexível, você pode divulgar para mais turmas ao mesmo tempo. E o total absoluto, obviamente, foi crescendo junto. Então a EAD não começou a bombar agora no Brasil. Ela já vem crescendo muito. Agora em 2020, quando fechar o ano, esse estudo vai ser atualizado, mas a tendência é que isso realmente evolua. Eu não acho nunca que o presencial vai morrer, porque existem cursos que o presencial não pode ser substituído. Algumas coisas eu acho muito complexas de substituir. Tanto que uma das empresas que a gente vai avaliar hoje, ela faz um modelo de negócio híbrido, que ela faz parte presencial, parte EAD. Mas isso mostra que o EAD está de fato em tendência. E se você... Agora vem uma lição importante. Beleza, Matheus? Entendi isso. Então, se você está investindo em uma empresa de educação do Brasil, de capital aberto, eu, Matheus, buscaria no mínimo o que ela está fazendo para investir no EAD. Porque é uma tendência, opa, aqui pelo lado, é uma tendência que está claramente crescendo. É uma tendência que está claramente evoluindo. Então, eu quero uma empresa que não morra. Você compra uma empresa não pelo que ela fez, pelo que ela vai fazer. Lógico, você olha o que ela fez, é óbvio que você olha o que ela fez, para entender a tendência do que ela vai fazer. Só que se você olhasse o que a Kodak vinha fazendo antes dela quebrar, você ia investir nela. A Blockbuster, você ia investir nela. Então, você olha o passado, os dados, para corroborar a solidez do que você está enxergando hoje, e você olha o que ela quer fazer para o futuro. Os dois têm que conversar. Por isso que tem análise quali e análise quanti. Entenderam isso? Isso é muito importante, galera. Bora lá. Seguindo aqui. Só em outra escala. A evolução agora de matrículas, tá? Do presencial e à distância. Apesar da quantidade do presencial em absoluto ser muito maior do que a distância, se vocês olharem esse gráfico aqui, o ensino à distância, ele vem ganhando bastante corpo. Ele vem ganhando bastante corpo. Então a evolução dele é muito maior, certo? O alcance dele ainda é menor, só que ele vem ganhando espaço ao longo do tempo. Esse estudo para 2014, eu não achei ele até agora. Se você pegar no gráfico anterior, 2014 estava nesse ano ainda aqui. Se você conseguisse pegar esse gráfico e expandir, eu tenho 100% de certeza que essa parte laranja ia estar dominando a maior parte do ensino. Legal? E o ensino à distância, em relação a como a indústria vê isso. Isso eu peguei do Edux também. Vamos pegar parte por parte desse gráfico aqui. Ó. O que essa tabela diz pra gente? A captação no segmento entre ensino à distância e o percentual do total de matrículas em instituições. Ou seja, quantos por cento das pessoas, do total de matrículas feitas pela Educ, foram de ensino à distância. De 2012, de 20 para 2018, dobrou. Então, a cada 10 alunos, 2 faziam EAD, agora a cada 10, 4 fazem EAD. E se você olhar o mapa aqui, a matrícula por segmento e tamanho da cidade. Cidades menores têm uma probabilidade de fazer o ensino à distância maior, por estudo que eles fizeram. Tanto que uma das estratégias da Educ é abrir faculdades e polos em cidades pequenas, justamente por causa desses estudos aqui que ela levantou, que a cidade pequena tem mais facilidade de fazer um ensino à distância do que uma cidade grande, por incrível que pareça. Curioso isso, não? Muito conta de perfil, de renda, etc. Não vou discutir isso aqui agora, estou analisando o dado. Legal? E o que aqui? A penetração no ensino superior, bacana. Relativamente. E curioso, né? Tem menos população com ensino superior, mas tem mais gente disposta a fazer EAD. E que Legana é ótimo, legal com bacana, misturei. Legana é excelente termo. Se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, comenta. Matheus, Legana, que eu vou saber que você viu esse ponto do vídeo e ficarei bem contente. Brincadeiras à parte, vamos lá. Meus cursos de formação de professor. Eu peguei esse estudo aqui porque eu achei muito legal que os professores também estão se capacitando para fazer o EAD. Tanto que se vocês forem no meu Instagram, vai ter uma foto lá para trás, eu com um fundo verde gravando uma matéria que eu fiz só para EAD. Eu achei uma experiência muito bacana. E olha que legal, o número de alunos em 2019 tinha mais alunos matriculados nos cursos de formação de professor de EAD do que no ensino presencial. Então tem mais professor preocupado em se capacitar para o EAD do que para o presencial, porque a gente sabe, como professor, que esse é uma das tendências do futuro. Deixa eu pegar para vocês uma história pessoal e particular aqui. Eu esse ano estou dando todas as aulas, não peguei uma matéria presencial. Todas as matérias que eu peguei foram EAD. Desde matéria de finanças e projetos na FGV, na Metrocamp, que é de valuation de bolsa de valores, também foi à distância, negociação,
todas foram diferentes. E algumas matérias, eu confesso para vocês, ficou melhor no EAD. A parte da matéria de negociação eu não gostei de dar no EAD, porque é legal colocar o grupo das pessoas, fazer o cenário, isso é muito mais bacana. Já a parte de matemática financeira foi sensacional, porque eu abro o Excel e vou construindo com os alunos. Eu consigo puxar para minha cara, para chamar a atenção da galera, voltar para a planilha, fazer as discussões, escrever a fórmula, navegar nos sites. Para mim ajudou, achei que ficou melhor. E isso é uma coisa que as faculdades pegam o feedback do professor e põem para rodar. E tudo é uma questão do hábito. Então eu acredito muito que quando voltar ao normal, muitas empresas que já estão fazendo isso e faculdades vão pegar o que elas aprenderam forçado e colocar para rodar. Aprendeu forçado, mas criou-se coisas melhores. Existem matérias que são insubstituíveis no presencial. Mas eu esse ano, todas as matérias que eu lecionei, foram 6 disciplinas esse ano. As 6 foram EAD. E tive experiências muito boas, experiências ok, mas nenhuma ruim. E isso forçou eu a comprar equipamento melhor, a treinar, a fazer um curso de online, para ajudar isso, para ajudar. Então isso capacita o corpo docente para ter essa visão. Isso é muito bacana, tem aluno que prefere, aluno que não gosta, mas essa visão é muito interessante também do ponto de vista do professor, porque o professor é o cara ou a mulher que vai entregar o conteúdo. Se ele não está se capacitando para isso, o prejudicado vai ser o aluno eventualmente. Então é tanto o Brasil, quanto o aluno, quanto o corpo docente que vai entregar, a mão de obra está se qualificando. A mão de obra está se qualificando para isso. Legal? E aqui, opa, esqueci de comentar, o número de cursos de 2009 a 2019 triplicou em licenciatura à distância, triplicou. E no presencial caiu 5. Você viu que a educação subiu como um todo, mas o presencial de licenciatura caiu. Porque o EAD começou não só a ganhar corpo dele, mas morder o presencial. Olha que louco isso, né? E 2009 2019, o número de novos alunos em cursos superiores foi quase 5 vezes maior. De 330 mil para 1,5 milhão, ou seja, um crescimento de quase 400%. Já ingressantes em graduação subiu, mas subiu só 18. 18 contra 400. É uma escala muito, muito interessante. Beleza? E vamos agora para a análise qualitativa, quanti, tá? Eu falei quali, mas é quanti, escrevi errado. Análise quantitativa das 4 maiores empresas listadas na Bolsa. Eu vou usar aqui, pessoal, o Status Invest, porque é o site gratuito que vocês usam também, tá? O pessoal usa bastante esse site. Eu prefiro, sinceramente, o Fundamentei, que é do Eduardo Cavalcante. Ele é um site gratuito, te dá 5 anos de dados, mas eu pago ele e não é nenhum absurdo. Não estou fazendo merchan, não sou parceiro dele nem nada. Mas para quem estuda bastante ações, vale a pena você cogitar. Legal? Então, vamos lá. Ah, não, é verdade. A parte qualitativa primeiro. Eu peguei a parte quali aqui e confundi. Vou pegar uma parte qualitativa das empresas, beleza? Que eu peguei no site de RI delas para te dar um mapa delas. Depois para a parte quant. Eu esqueci que eu tinha feito isso. Então, vamos lá. Gravar ao vivo dá nisso, pessoal. Bora lá. Primeiro pela Educ. Qual que é o perfil da companhia? É fundamental você saber analisar as empresas e saber o que está vendo. Por quê? Quando eu vou analisar os números da empresa, eu preciso entender qual que é o perfil dela. É uma empresa crescida? Uma empresa em crescimento? Uma empresa mais conservadora? Uma empresa em expansão? Uma empresa que exporta, importa, se for uma indústria? O que ela quer? Porque se eu sei o que a Ambev quer, eu não vou comparar ela, por exemplo, com o perfil da Renner. E se eu sei o que a Renner quer, eu não vou comparar com a CIA quer. Por exemplo, a Grendene e a Arezzo são empresas calçadistas do mesmo meio, com perfis diferentes. Uma é muito mais protetiva, com caixa, com uma margem mais alta. A outra quer expandir, mais agressiva, com uma margem menor, um pouco de dívida, mas um crescimento maior. Só que isso tem que estar dentro do site da empresa, tem que te comunicar o que ela quer. E uma vez que você enxergou a parte qualitativa da empresa, o quant tem que corroborar. Empresa em crescimento, quero ver um ROIC alto. Uma empresa que diz mais conservadora, eu não quero ver dívida. Uma empresa líder de mercado, quero ver a maior receita. Então, entendendo o que a empresa quer fazer, você olha o número para corroborar. Por isso que é fundamental, além do que se você não entende o modelo de negócio da empresa, você não investe, vou até tirar o zoom aqui. Se você não entende o modelo de negócio da empresa, não tem o menor sentido você investir nela. Eu vi muita gente, como exemplo, falando, meu Deus, o Pix vai quebrar os bancos. As pessoas nem sabem o quantos por cento do faturamento do banco está na tarifa, sendo que a maior parte do faturamento do banco está nos empréstimos, no gap bancário, entre o dinheiro a taxa que ele cobra para te emprestar e o que ele te paga. Então a maior parte do ganhar riqueza do banco, do fazer dinheiro, da geração de valor dele, não está nas taxas. Então você está comprando uma coisa que você nem entende. Eu vi gente vendendo ações do Itaú por causa do Pix. A pessoa não comprou sem o menor sentido. Então entenda o modelo de negócio antes de qualquer coisa. Perfeito? Boa, então bora lá. Mapeando agora aqui então as empresas. A Edux, ela é a segunda maior player de educação do Brasil,
tem 119 unidades, 750 mil alunos, 18 mil funcionários. Eu gosto bastante disso porque muito funcionário mostra movimentação de economia. Tem mais de 1.200 polos de EAD, tem 20 marcas dela e ela é muito forte na parte de medicina, tá? Se vocês olharem o site deles, vocês vão ver que tem muito na parte de medicina focado. E, continuando aqui, quais são as unidades de negócio dele? A Estácio, que são as mais famosas, o IBMEC, o Unitoledo, a Unifavip, tem vários outros, mas os mais famosos são esses 3 primeiros. Tem 370 alunos presenciais, certo? E mais alunos EAD do que presenciais. Então mostra que realmente está com um foco bem grande em cima disso. Eu fico um pouco mais tranquilo de ver uma empresa dessa, se eu quisesse investir nela, focando na parte EAD, que é o setor que mais vem crescendo no Brasil. Legal? Continuando aqui, ó. Qual que é a ideia desse mapa? Te mostrar a evolução da empresa, como é que ela se portou em relação à evolução do presencial contra o digital. Se olhar aqui, ó, o digital, que em 2015 tinha 141 mil alunos, está hoje com 380. E o ensino, olha se ficasse só no presencial, de 360 para 370, subiu muito pouco. Então, a grande sacada mesmo foi realmente a imersão no meio digital. E a base de alunos com o FIES, sobre a base de alunos de graduação presencial, vem diminuindo. Isso vem diminuindo também a base de alunos com o FIES e mais alunos com o pagando de fato por N fatores que a gente vai discutir à frente. Legal? E só para ter uma ideia, é sempre legal, é importante você entender aonde que essas empresas estão posicionadas, no caso, estão espalhadas pelo Brasil inteiro, o que me deixa bem confortável em relação à localidade, em relação à regionalidade, então ela é bem pulverizada, beleza? O ensino digital, o que ela comentou aqui também, a base de 1.000 alunos pelos segmentos de 100% online, a graduação ou flex. O que é o flex? É um misturado entre o online, parte online e parte presencial. Isso é um setor que vem crescendo. Do segundo trimestre de 2018 para o segundo de 2020, praticamente triplicou esse modelo flex. Se você olhar só o 100% online, ele não chegou a dobrar, ele foi de 137 mil alunos para 230, mas cresceu bem expressivamente. E o que mais cresceu foi o modelo flex, de fato. Legal? O número de cidades que a Educ tinha, não ia falar capital aberto, né? Tinha polos, foi de 361 cidades para 750. Ela quase dobrou isso em 2 anos. Então mostra um crescimento muito expressivo. Ela quer dobrar de novo para 2024. Então mostra que é uma empresa, tá num pega de crescimento. Eu vou querer então ver crescimento nos números. Enxergam como isso é relevante, galera? E sempre legal comentar que as empresas nesse ano estão dando respostas ao Covid nos relatórios dela. O que vai fazer, qual foi a ideia. E olha que bacana, a taxa de evasão da galera não foi muito alta. Não foi muito alta. Essa aqui, é a evasão do... Aqui, ó, eu cortei, não sei porquê. Essa evasão aqui é a evasão do presencial, perfeito. A evasão do online, que caiu, e a evasão do presencial subiu um pouco. Então, mas ela conseguiu relativamente ficar estável, não teve muita evasão por causa do Covid, legal? Teve uma expansão, inclusive, da base de alunos em termos orgânicos de 14%, a satisfação dela continuou em quase 100%, e com mais de 80% da presença dela ainda sendo concretizada durante as aulas, legal? E mudando agora para a Ânima Educação. Ânima, o pessoal fala diferente, acho que é a Ânima Educação. E ela é uma empresa que, se for pegar a trajetória dela, é uma trajetória de fortíssimas aquisições e aberturas de novas marcas. Então ela foca muito em fazer aquisição de marca regional, com um perfil meio que a Fleury do setor da educação, que gosta de comprar os laboratórios da região que já tem uma marca e transformar ela dentro do próprio curso, o que é uma estratégia diferente da Educ. Concordam com isso? Ela tem alguns outros negócios também, e a aceleração orgânica da própria marca dela, da UNA, também vem crescendo. Ela não faz só aquisição, ela também cresce as marcas que ela tem, desde a abertura de capital em 2013. Seguindo aqui, isso é legal olhar qual é a estratégia dela, tem que entender a estratégia dela. Ela não quer ser nem a mais barata, nem a melhor e nem ter o maior ganho de escala. Ela quer ter um bom, excelente balanço risco-retorno e ser a proposta da melhor escolha. Ela quer ter um preço acessível, ela quer ter uma qualidade muito boa e ter uma escala ok. Ela não quer ser nem aquela faculdade que é muito barata e entrega qualquer coisa. Também não quer ser a mais cara para não conseguir captar os alunos. Enfim, ela quer buscar um equilíbrio. Isso é perigoso, mas tem uma vantagem se conseguir ser feito. O perigo é virar o pato, que voa, anda e nada e não faz nenhum dos 3 direito. Mas em termos de estudo, baixar um balanço risco-retorno
informa que o preço é justo, a qualidade é percebida e tem um ganho de escala, isso vai gerar uma sinergia de crescimento sim, ainda mais em um setor de crescimento, perfeito? Seguindo aqui, ela também aposta muito no mesclado, no híbrido, que é a parte presencial e a parte digital, então ela não está ficando para trás em focar em um ou só em outro, é o way que eles chamam, né? E também faz o posicionamento do Covid. Isso é bem legal você ler aqui o que a empresa fez e como que ela se portou. Como que elas fizeram foco em pessoas, que jogou 100% para virtual, o que eles fizeram para preservar a experiência acadêmica, os resultados deles, como que eles estão olhando para a sociedade, o manifesto do Não Demita, que eu acho muito legal quando a empresa tenta sempre segurar os funcionários. Isso tende a ser um indício de boa governança da empresa. Não vou ler aqui no detalhe, claro, mas é legal vocês entenderem como isso funciona. E lembrando, galera, tudo isso aqui eu peguei no site de RI das empresas, tá? Tudo no site de RI deles. Show. E a base de alunos de graduação deles, do quarto trimestre de 18 para o quarto de 19, teve uma evolução muito grande. O amarelinho aqui é a parte do EAD, legal? Primeiro TRI de 19 para o TRI de 2020, uma alta de 12,3%. Segundo TRI para o segundo TRI de 19 para 20, também 13%. E o terceiro TRI de 19 para o terceiro TRI de 2020, uma alta de 7%. Teve uma regressão aqui, mas por sazonalidade, por N motivos que sejam, ou simplesmente pelo acaso que isso acontece. O importante é ver que nesses períodos sempre teve um crescimento bem interessante da base de alunos deles. Legal? E a evasão, que acabou subindo nesse tempo, que a evasão agora saindo, mas muito esse ano em particular por conta da própria pandemia. Se for olhar o terceiro trimestre de 2020, tem uma evasão maior do que a Educ. No primeiro trimestre está mais ou menos parecida com eles e no 2019 também mais ou menos parecida com eles. As empresas tendem a ter um andamento bem parecido, tá, pessoal? Vamos lá, agora a Ser Educacional, passar um pouquinho mais rápido, porque aqui tem um panorama bem legal. Qual que é a proposta da Ser? Líder no mercado de ensino superior no Norte e no Nordeste. Ela quer atuar numa região que tem o maior gap de ensino do Brasil, por consequência um potencial maior. Isso vai dar certo ou não, não sei dizer, entendeu? Não cabe a mim ver o futuro, mas é uma estratégia diferente e peculiar. Ela também tem o ensino presencial, o ensino à distância. O terceiro ponto aqui, crescimento, aqui, show de bola, proposta de valor do aluno. Tá, a parte que eu queria comentar. Eles focam em ter uma infraestrutura muito boa para receber o aluno tanto presencial quanto a parte online. E esse sexto ponto aqui, empresas com controlador, que é de 57% do capital, com histórico de execução, padronização, processo, blá, 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 e tal. Vai contar a papagaiada do como que o acionista funciona, a empresa que é sócio majoritária. Peguem o majoritário, estudem quem que é o CEO, leiam um pouco sobre o cara. É importante fazer isso em todas as empresas, na realidade. Tanto que o único motivo que eu sou sócio da Tesla é por causa do Elon Musk. Acredito no setor, acredito em um monte de coisa, mas o cara é um cara absurdamente fora da curva. É uma empresa com altíssimo risco. Até 2019 nunca deu um resultado positivo, 2020 capaz de dar, mas é uma empresa que você só investe pela pessoa que está lá. Então é legal você, quando a empresa comenta um ponto assim, opa, então quem que é esse cara? Vou dar uma destacada nisso, entendeu? Quando a empresa ressalta isso, vale a pena você dar uma olhada. E se for ver aqui o mapa dos alunos deles, 57% estão na região Nordeste. Na região Nordeste, perfeito? Ela é mais fraca, tem 19% no Sudeste e no Sul, e no Norte 34% dos alunos. Aqui a quantidade de marcas que eles têm dentro de cada região, beleza? Inclusive aqui muitas dessas universidades têm faculdades das quais eu já dei aula. E vamos lá, a evolução aqui deles, desde o IPO 2013 até o segundo TRI de 2019, que eu não consegui pegar esse dado atualizado nesse formatinho bonitinho aqui para vocês. Ela passou de 76 mil alunos para 185, ela mais do que dobrou em 6 anos, beleza? As unidades de operação presencial também mais do que dobraram, os polos da EAD que não existiam passou para 273 polos, a receita líquida dela passou de 368 milhões para 1,2 bi, uma evolução muito grande. O EBITDA dela acompanhou, não necessariamente foi linear nisso, mas teve um aumento bem expressivo também de quase 3 vezes, 2 vezes e meio. E o EBITDA por unidade de estudante, que isso aqui é bem legal, tá? O quanto cada estudante rende para ela, tirando o custo operacional, isso subiu. Isso tende a dizer que a empresa está conseguindo ter um certo ganho de escala no modelo de negócio dela, o que eu gosto bastante. E por último, a Cogna, que é a maior empresa de educação do Brasil, com 2,5 milhões de alunos. Elas têm quase 1 milhão de alunos de graduação, 379K presenciais e 500 mil de EAD.
legal? 45 mil de pós-graduação, dos quais 35 mil são de ensino à distância, mais de 11 mil cursos, então realmente é uma empresa bem grande em termos de porte de mercado. Ela tem a Anhanguera, ela tem a Pitágoras, ela tem as empresas grandes conhecidas, a Unipar, enfim, tem grandes marcas por trás da empresa. E, só para ter uma noção do mapa aqui espalhado dela do Brasil, de polos credenciados pelo MEC, ela tem 32% de todo o mercado desse tipo de ensino, de polos credenciados pelo MEC, em mais de 1.000 municípios. Então você tem uma noção de qual que é a maior empresa que tem de escala. Agora sim, vamos pegar aqui, dar um pause e ver os números de fato das empresas. Show, pessoal? E se chegou nesse ponto aqui, tá gostando, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. É um jeito de você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo e o YouTube entender que você gostou do conteúdo e divulgar para mais pessoas. Bora lá! Bora lá, pessoal. Vou fazer aqui um pouco mais rápido, tá? Porque a ideia não é fazer análise das empresas, mas só para vocês entenderem. Vou tirar aqui a minha cara rapidão, só para vocês verem. Aqui. Opa, errei. Aqui, sumi. Boa. Se pegar as 4 maiores empresas que a gente viu até agora e ver o rendimento delas desde 2018, se tivesse investido nos últimos 2 anos nela, a Cogna está dando um prejuízo de 51% desde aquela época, em termos de preço, de valor de ação, legal. A Anima foi que deu o maior resultado, com uma alta de 107%. A segunda colocada, a Educ, com alta de 39%. A terceira colocada, a Ser, com uma alta de 16%. Se você pegar um prazo maior de 5 anos, o comportamento delas muda um pouco. A Cogna continua com um prejuízo de 24% desde o preço dela de abertura em 2015. A líder de retorno, no caso, acaba sendo a Educ, com alta de 237%. E em segundo lugar, a Anima, com 213%. E em terceiro lugar, a Ser, com 146%. Se você pegar 10 anos, nem todas têm 10 anos de fato, né? Então o sentido vai mudando um pouco. Olha que curioso. Olha a Cogna. Se pegar desde a fundação dela até a 2020, ela é a segunda colocada. Então depende muito do prazo que você pega e interpreta as empresas. Perfeito? E por que esse prazo eu não usei desde o começo? Porque as empresas abriram capital em 2013, então não consigo pegar e comparar de maneira justa. Mas se pegasse ao longo de 10 anos, a Educ deu um retorno de 453%, a Cogna 341%, certo? A Ser, desde a abertura do capital delas, 23% e a Anima 116%. Isso aqui, pessoal, só para ter uma noção de preço, tá? Não que ele importe, mas para vocês terem uma noção de um mapa de como que funcionam esse tipo de comparação, legal? Vamos fazer agora uma análise, vou voltar minha cara aqui. Uma análise relâmpago dos principais números das empresas, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Seguindo primeiro pela Educ, vamos lá. Só para ter uma noção, é sempre legal vocês olharem isso daqui, tá? Ver se o segmento de listagem é o novo mercado, que é o mais alto, a nota mais alta de governança corporativa. O free float, quanto maior, melhor, que a quantidade de ações que estão soltas, não estão na mão dos controladores. A dívida bruta dela de 4,8 bi, o caixa dela 1,9, então a dívida líquida de 3. Essa dívida é alta ou baixa, vai depender do EBITDA, vamos ver daqui a pouquinho. Só ter uma noção do tamanho do patrimônio, tamanho dos ativos, ter uma noção do porte da empresa, legal? E vamos olhar aqui a evolução da receita dela. Desde 2008 até 2019, a receita dela vem de fato, deixa eu deixar aqui bonitinho, vem de fato subindo, bacana, então isso aqui é um ponto positivo para ela. Se pegar a evolução do lucro dela ao longo do tempo, também é um lucro que vem subindo ao longo do tempo, não numa linha reta, mas vem fazendo uma boa alta. Se a gente pegar aqui a DRE dela, que eu não vou passar linha a linha, obviamente, vamos ver se esse lucro e a receita tem coerência. Onde é que eu vejo isso, Matheus? Olhando a margem. A margem líquida, pessoal, nada mais é que o lucro líquido pela receita. Se eu faturei 100, sobrou 10, eu faturei 200, quero que sobre 20, para saber que eu estou sendo coerente com isso. Se eu faturei 100, sobrou 10, faturei 500, sobrou 12, concorda que eu subi tanto o lucro quanto a receita, mas não foi proporcional? Isso pode ser um sinal que a empresa está perdendo o valor agregado, está ficando mais custosa, etc. Então, se eu olhar aqui a evolução da margem líquida dela, 15, 11, 12, 17, 18, esse ano é um ano em particular que está pegando... Esse estudo aqui, pessoal, ele pega os últimos 3 trimestres de 2020 e o último de 2019, tá? Mas esse ano é o ano que as empresas sofreram muito de educação, muito por conta da pandemia. Mas, bom, vamos olhar aqui embaixo, acho que fica mais legal. Se olhar a evolução da margem líquida dela, a margem líquida dela, apesar de parecer oscilante, ela vem num zigue-zague razoavelmente ascendente. Esse ano 2020 ela deve cair, na verdade não vai cair, mas é por conta de uma situação não típica. Então, quando a situação é não típica, eu vejo se o mercado inteiro sofreu. Se o mercado inteiro sofreu, eu acabo não me incomodando muito com a minha empresa em particular.
Legal? Se olhar aqui a evolução do EBITDA, é legal ver que se ele acompanhava a margem líquida e a margem bruta. Então, entre a margem bruta e o EBITDA, o que sai? Sai o custo da empresa. Sai o custo da empresa. Quanto maior essa distância, na teoria, maior é o custo da empresa. Mas os três estão numa ascendência positiva. Bacana? Outro indicador que eu gosto de olhar, bem importante também. Cadê a dívida líquida pelo EBITDA? Dívida líquida aqui, ó. Ela está com uma dívida, ela vinha com zero dívida ao longo dos anos, está com uma dívida de 2,87 dívida líquida por EBITDA. Isso quer dizer o quê? Que a empresa, na teoria, levaria quase 3 anos do resultado operacional dela desse ano para pagar a dívida dela. Como é que a gente sabe se isso é bom ou se é ruim? O empírico são 3 anos, tá, pessoal? Se a gente pegar aqui e olhar a dívida líquida dela pelo EBITDA, está dando 5 anos, que o EBITDA eu acho mais limpo que o EBITDA. Mas aí que entra você ser um pouco avançado e ter um certo filtro, porque vamos lá, ó. Qual que é a dívida dela? Bem o número de padeiro, tá? A dívida líquida dela, 2,9 bilhões. Legal. Esse ano, se a gente olhar aqui, ó, o EBIT dela caiu muito, entendeu? Em relação ao ano anterior que estava 900. Então a conta está sendo feita em cima desse camarada aqui. Mas na realidade, se o sistema voltar ao normal, ela estava numa ascendência, num crescimento. Então se ela pegasse os 900 milhões dela, em teoria, para fazer essa conta, que está com uma dívida de quase 1,8, dívida líquida está, não, 2,9, seria mais ou menos 3, não 5, entendeu? E 3 acaba sendo um limite saudável. Então eu estou devendo, na realidade, 3 bilhões, o resultado normal é quase 1 bilhão, então em teoria em 3 anos eu quito a dívida, não em 5. O que você não deve fazer sem nenhum critério, sem nenhum bom senso, tá, pessoal? Porque se a empresa continuar dando resultado negativo ou em queda, essa realidade não será replicada. Eu gosto muito de olhar o ROIC da empresa, e o ROIC dessa empresa é um ROIC muito bom. O ROIC é basicamente o retorno esperado do investimento da empresa, tá? Ele computa a parte do capital social mais a dívida e vê o retorno esperado. Bem simplistamente falando, eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? É basicamente o quanto que a empresa dá de retorno sobre o capital total dela investido. Então, se, por exemplo, o ROIC da Ambev é 20%, cada marca de cerveja nova que ela lançar, o retorno esperado é 20%. Se a Lojas Renner tiver um ROIC de 30%, o retorno esperado na abertura de cada nova Renner é 30% e assim por diante. Eu gosto muito de olhar esse ROIC, e é um ROIC bem alto, e esse ano, por resultado, acabou caindo. Beleza? Vamos olhar agora a Anima. Vamos olhar. A Anima também está o segmento do novo mercado. Se você olhar aqui, o patrimônio dela, o porte, é menor do que a Edu, que é legal para você ter esse tipo de mapa na sua cabeça. A dívida líquida de $500 milhão. Dá uma olhada aqui. Pegar a evolução da receita dela. Também vem a receita dela crescendo, perfeito. De pegar e olhar o lucro líquido dela, bem mais oscilante do que a Educ, não muito condizente. E aqui, quando as coisas não estão condizentes, aí sim vale a pena, e essa é a educação que eu quero passar para vocês, olhar aonde no resultado aconteceu isso. Porque se a receita está subindo, vai pegar 2015 só como referência, ela está fazendo alguma coisa certa. Mas se o lucro não está, não quer dizer que ela está fazendo uma coisa errada. Mas por que o concorrente dela está fazendo isso? Será que é porque ela é uma empresa menor, está querendo crescer? Aonde que está o problema? Vamos ver. Ó. A evolução da margem bruta dela está subindo, ou estável para subindo. Então o problema não está aqui na margem bruta dela. A margem EBITDA dela está razoavelmente estável, mas também não está muito, porque se pegar de 13, caiu para 8, depois para 15, vamos pegar anos anteriores, pegar mais tempo, 2013, vamos dar uma olhada maior. Ou olhar no mapinha aqui embaixo, né? Fica até mais claro para a gente. Se olhar a margem bruta da empresa, é uma margem bruta que se pegar desde 2012, razoavelmente estável. Agora, se pegar, por exemplo, a margem EBITDA dela, está bem oscilante. E se pegar a margem EBIT dela, acompanha, então o problema não está na depreciação nem amortização. E se pegar a margem líquida dela, acaba acompanhando. Então, provavelmente, o problema dela está onde? Onde? Na parte operacional. Vamos conferir isso? Vamos ver aqui, ó, a despesa operacional dela. Não, aqui é o EBITDA tá ainda, vamos lá. O lucro bruto dela vem subindo, perfeito. Aqui, ó, o EBITDA dela acaba oscilando muito em conta dos custos operacionais dela. As despesas e receitas operacionais. A gente vê aqui, ó, 348 que sobrou, 399 foi aumentando, né? O lucro bruto dela foi aumentando. Só que o EBITDA dela não necessariamente aumentou tanto, né? Não necessariamente aumentou tanto. Na verdade, que acompanhou parecido. Não, está bem razoável, se olhar bem. Bem razoável. Esse é um ano que caiu bastante aqui, só que o custo operacional dela, ela não conseguiu reduzir.
Isso aconteceu, ó, o custo operacional dela, ela não conseguiu reduzir, tanto que o custo operacional dela em 2020, vai quase fechado, foi muito maior. Isso acabou matando muito. A receita dela, ó, subiu, entendeu? Então ela faturou mais. E o custo do produto dela foi coerente. O que está matando ela nesse caso é o custo operacional. Enxergam isso? Ela não consegue reduzir esse custo operacional, mesmo em anos que cai a receita, perdão, em anos que cai o lucro bruto. Ela não consegue segurar isso. Então isso acaba sendo um problema para a empresa. Mas, Matheus, isso é ruim ou isso é bom? É o modelo de negócio deles ou não? Tem que entender. A empresa está querendo expandir, esse custo operacional está vindo da onde? Aí vale você ir no site da RI dela, abrir e expandir, ler com mais detalhamento o que ela quer fazer, ler o relatório do gestor sobre isso, dos trimestres, para ele explicar o que está acontecendo, se são novas aquisições, o que é. Isso aqui, pessoal, para instigar vocês a olhar. Quando a empresa está redonda, você pode olhar menos coisas. E é por isso que eu adoro investir em empresa redonda, tá? Para não ter dor de cabeça. E se pegar o ROIC dela, oscila bastante e ainda assim o ROIC, mesmo que pegue a média, é um bem menor do que a Iduc. Legal? Estão entendendo, pessoal? Estou indo um pouquinho mais rápido agora para vocês pegarem o jeitão. Vamos pegar agora a Ser. Bora lá para Ser. Aqui, ó. Vamos lá. Patrimônio dela, 1 bi, ativos 3. Olha, dívida líquida negativa. Já me interessa isso aqui, hein? Porque ela tem uma dívida bruta, certo? E tem um caixa maior que a dívida. Então, na teoria, está devendo negativo. Ela tem mais caixa do que dívida. E o free float dela, 42%, ok? E novo mercado, muito bom, a favor. Vamos olhar aqui na Ser. Pegar aqui a receita líquida dela. Também vem numa ascendência. De 2017 e 2019 deu uma estagnada em termos de crescimento. Mas uma empresa sem dívida, como é que ela vai crescer muito, entendeu? Acaba fechando meio que as contas na nossa coerência. Se pegar o lucro dela, vamos dar uma olhada aqui. O lucro dela também subindo. Em 17 para 18 teve uma leve alta e para 19 ela acabou apanhando bastante. Provavelmente agora em 20 também deve apanhar muito. Vamos lá aqui, o resultado dela, não sei porque não deixei pronto. Gosto de tirar aqui a análise horizontal e pegar desde 2011, né? Será que vamos pegar? Dá para ver tudo? Dá. Vamos ver aqui as margens dela. A margem bruta dela razoavelmente estável, com uma leve tendência de queda de 53%. A margem EBITDA dela razoavelmente estável também. A margem líquida dela oscilando bastante. Vamos dar uma olhada de onde que está vindo isso daqui. E esse ano uma margem líquida muito baixa, mas com uma dívida negativa. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados dela, linha a linha, né? A receita dela vem subindo ao longo dos anos. Inclusive, em 2020 ela preservou a receita, por assim dizer. O custo operacional dela, visto que a margem bruta é estável, sobe com uma certa coerência. Legal, chegando no lucro bruto. A despesa operacional dela também vem subindo com coerência ou não. É só olhar minha margem EBITDA, com uma razoável coerência vem subindo também. Só que entre o EBITDA e o lucro líquido, o resultado financeiro dela, que é os juros da dívida, que pelo jeito deveria ter nos anos anteriores, acabou em 2019 batendo bastante nela. Ela no ano anterior, o resultado financeiro não é só juros da dívida, tá, pessoal? É o que ela lucrou com o caixa investido, menos o que ela pagou de juros de dívida, tá? E ela passou de 27 milhões em 2018 para 123. Sobrou para ela 260 milhões de resultado operacional já descontado a depreciação. Ela pagou metade disso só de resultado financeiro, então isso bateu muito no lucro dela. No ano anterior, ela estava baixando a dívida, né? 61, 54, 27, aí pum, 123, agora 140. E resultado financeiro é pagando os juros da dívida, apesar de ela, no momento, na teoria, ter caixa para quitar essa dívida. E por que ela fica fazendo isso, Matheus? Provavelmente por causa do ROIC dela. Ela tem um ROIC, 2019, de 17%. Então valeria a pena, na teoria, ela tomar dívida. Porque ela dá um retorno de 17% em cima do capital tomado de dívida. Então, se ela conseguir retornar mais do que os juros da dívida, vale a pena para ela. Só que é um ROIC que estava muito bom e começou a oscilar, bambear, caindo, e esse ano acaba sendo um pouco instável. Se for olhar aqui o mapa dela, vamos dar uma olhada aqui. Margem bruta dela, bom, bem estável. Margem EBITDA dela acompanhando o desenho da bruta. Esse gap aqui, o custo operacional, da EBITDA para o EBIT bem coerente. E a margem líquida, também se vamos tirar a bruta aqui para dar uma escala melhor, né? O que me incomoda é essa aqui, ó. Deixa eu tirar para vocês, ó. É essa abertura da boca do jacaré que me incomoda. A margem EBITDA e EBIT subindo e a margem líquida caindo. Isso aqui acaba me incomodando um pouco, ainda mais em uma empresa que a proposta dela é ser uma líder de mercado. Não que isso aqui seja ruim ou me impeça de investir nela. Beleza? Bora lá. E a última é a Cogna. Dá uma olhada aqui nela.
Sacaram? Eu vou analisar uma para vocês no Fundamentei, tá? Para mostrar como que eu olho lá. Pega aqui a receita da Cogna, também subindo desde 2009, bacana. Se pegar o lucro líquido dela, desde 2017, que foi o máximo dela, 18 e 19, acabou sofrendo bastante. Isso não é risco, tem explicação das decisões que ela tomou, aquisições que ela fez, coisas que deu certo, coisas que deram errado. Se a gente olhar aqui a abertura do resultado dela, vamos pegar os últimos anos, que foi o que mais acabou batendo nela, ó. 18 foi de 17 para 19. Vamos olhar, 17 para 19. Você consegue aqui, ó. 17 para 19. A receita dela subindo, perfeito. O lucro bruto dela também subindo. Vamos ver a margem bruta. Margem bruta dela perfeitamente coerente, então o aumento não foi no custo do produto dela. Legal. O custo operacional dela foi subindo bastante, subiu proporcionalmente, tenho certeza absoluta que não. Porque olha só, o EBITDA dela aqui foi caindo nesses 3 anos. Então o custo da operação dela subiu muito. Aí vai para você enxergar o que aconteceu aqui. Perfeito, subiu demais. Tanto que o EBITDA caiu. E a minha margem EBITDA vai estar caindo. Quer ver? Olha só. Minha margem EBITDA, 38, 28, 22, caindo. Porque o custo operacional dela subiu muito. E se pegar o custo operacional dela em 2020, subiu mais ainda. Só que a receita dessa foi a única das 4 que caiu a receita. E o lucro bruto acabou sofrendo muito. Apesar da margem bruta dela ser coerente ainda, os custos da operação dela ficaram muito altos. Legal? Então isso aqui acabou matando muito o que ela está fazendo. Se for olhar aqui a margem bruta dela, subindo até para ela pensar, então ela está agregando valor ao produto dela. Se pegar a margem líquida dela, nos últimos 3 anos caiu. Porque, ó, se pegar aqui a margem bruta, vamos colocar aqui a EBITDA. Aqui, ó, essa de novo. Essa abertura da boca do jacaré que me incomoda bastante. É o custo operacional da empresa. Legal? Cara, não aguento mais fazer propaganda pro Thiago Reis. Se vocês compraram por causa de que apareceu aqui, me avisa e me dá uma comissão. Porque aparece aqui na minha página. E só para não dizer que eu não fiz nada no Fundamentei. Vamos olhar aqui uma. Vamos olhar a Educ. Como que quem usa o Fundamentei pode analisar, né? O Fundamentei mostra um pouquinho diferente, tá, pessoal? Mas eu gosto bastante dele aqui. Ele mostra o novo mercado, tag along, o free float, os majoritários. Eu gosto de olhar sempre isso daqui, ó, o retorno histórico da ação. Que quem investiu nos últimos 13 anos teve um ganho de quase 500%, 7 anos 100% e 11 meses menos 33%. E se eu pegar aqui o lucro cotação, isso aqui eu acho maravilhoso para galera que fala que preço importa. Preço não importa nada. A cotação acompanha o lucro da empresa. A galera quer ficar inventando momento em momento. Olha só, acompanha, galera. É impossível não acompanhar. Ele mostra uma estrutura vertical aqui, ó. A evolução da receita, a evolução do patrimônio, o lucro líquido, a margem líquida, a dívida dela que ela vinha sem dívida ao longo do tempo e tomou dívida esse ano no caso. Aqui eu gosto de analisar também a relação do fluxo de caixa, perdão, o CAPEX contra a depreciação, para ver se a empresa está de fato subindo os investimentos dela. Quando o CAPEX é maior que a depreciação, isso mostra que a diferença dos dois é o que a empresa investiu em ativo imobilizado para crescer. Então, se a proposta da empresa é crescer de fato, eu quero ver um maior do que o outro, mas isso aqui é assunto para aulas avançadas de indicadores. E eu gosto muito desse mapa aqui dele, para você poder fazer os cruzamentos. Eu quero ver a receita junto com o EBITDA. Pô, razoavelmente coerente, aliás, bem coerente. Se eu pegar o EBITDA contra o lucro líquido, eles também tendem a andar junto. Quando isso aqui começa a ficar aleatório, alguma coisa na estrutura de custo da empresa acaba não sendo muito bacana, entendeu? Então eu gosto de olhar a evolução da dívida líquida da empresa, que esse ano acabou subindo muito. Se pegar até o ano anterior, mantinha-se sempre abaixo em termos de evolução. Enfim, eu gosto de usar o Eduardo Cavalcante para outras coisas. Ele fala os dividendos, os proventos, mas só para mostrar para vocês que tem outras opções. E deixa eu ver aqui. Tem uma última coisa aqui, que é só legal também, que é uma função do Status Invest. Você pode comparar as ações do botão comparar. E comparei aqui, obviamente isso aqui é mais para descontrair no final da aula, que ele pega linha a linha e compara as empresas. Eu listei as 4 para comparar aqui e ele dá uma nota para cada uma delas. Obviamente você não vai seguir essa nota, vai seguir o seu bom senso. E por indicadores, valuation eu ignoro porque preço não importa. Quem quer duvidar vai ter uma aula sobre isso eventualmente. Então é Ser, Educ, Cogna e Anima. A margem da Ser, Educ, Cogna e Anima, você compara a margem bruta delas, você compara a margem EBITDA, você consegue comparar. Mas isso, pessoal, é do último ano, tá? Então cuidado para não tomar isso aqui como verdade absoluta também. O ROIC delas, o CAGR, que para mim é algo bem interessante, que é a média de crescimento da receita contra a média de lucro. Para mim isso aqui, ó, eu acho fantástico. Qual que é essa daqui, ó? A Educ.
A Educ, ela vem crescendo a receita 8% ao ano na média nos últimos 5 anos, mas vem crescendo 12% o lucro. Então ela cresce mais o lucro que a receita. Se pegar a primeira, memória horrível, né? A Ser, ela vem crescendo mais a receita do que a Educ, mas o lucro vem caindo. A mesma coisa aconteceu com a Anima, com a Cogna. Legal? Então, pessoal, isso aqui ajuda, entendeu? Então, se eu fosse investir numa empresa do setor de educação, provavelmente eu investiria na Educ. Pelos meus critérios, seria essa a empresa do meu diagnóstico. Mas, obviamente, não por essa comparação, por tudo que a gente viu até hoje. E, ufa! Gostaram dessa aula, pessoal? Comenta aqui embaixo, fala o que vocês acharam, compartilha com quem você acha que pode agregar. Eu vejo vocês na próxima.